E aí, Dries? Fala, Dries. Tá dando para me ouvir aí? E aí, Alexandre, boa Boa noite. noite. Como é que vai? Tudo bem, e você? Será que o Mergi Boquio conseguiu entrar? Eu acho que até agora não. Esperar um pouco. Se você quiser chamar ele aí, conversar com ele, Dries, talvez ele já responda. No meu aqui, Dries, está mostrando que ele já entrou. Ah, beleza, então podemos começar? Porque eu não te tô vendo Eu também não. nele, né? Eu aqui só tá mostrando que ele entrou, mas também não estou vendo. Se alguém estiver assistindo agora, podia falar se está vendo os três ou só dois, né? Duas pessoas estão dizendo, né? Então, o que você acha aí? Estou vendo só dois. Será que só eu e Você você? podia perguntar para ele se teve algum problema aí, Dries. Deixa eu ver aqui. Está carregando aqui, talvez já vai entrar. Esperar um pouquinho para começar. Ô, Dries, a tela do seu telefone está aparecendo para mim um pouco vermelha assim mesmo. Ah, é? Falou aqui Ele que está você não falando, mandou oi, para ele pessoal. o convite. Deixa eu enviar outra vez. Tem, você tem, é, isso, por favor. Será que aqui você vê melhor, Bem melhor. Alexandre? Porque tô na rua, né? Desculpa. Com certeza, está bem melhor, viu, Dries? Bacana. Beleza. Vou ficar desse jeito, então. Ô, Dries, eu Oi. acredito que você poderia perguntar para ele se ele está tendo algum problema, né? Porque eu não sei se eu perguntando, se ele vai conseguir entender, né? Aham. Você pode fazer a pergunta aí e já chamar, e ele está online. Beleza. Deixa eu ver.
Nós estamos aguardando para ver se o Dries consegue contato com o Medigo, o Kio, e daqui a pouco, né, nós vamos começar um bate-papo muito interessante, porque nós estamos tratando com pessoas que compreendem bastante do assunto. Afinal de contas, todos os dois são do Oriente Médio. Então, a gente está só esperando eles entrarem. Dá certo de conseguir entrar aqui? O Então, Alexandre, ele disse que não recebeu o convite para poder entrar ainda, né? ô Dries, você pode falar com ele também, que ele também pode se convidar para o vídeo, que eu aceito aqui. Eu acho que fica mais prático, porque eu estou mandando, entendeu? É, Mas não sei se está chegando. Eu enviei 3 vezes. Você quer falar com ele aí? Eu acho que ele está vendo a gente, Dries. tá Eu acho que ele só vendo, não mas não está está conseguindo entrar. conseguindo entrar. É bem isso mesmo. Você pode perguntar aí para ele, né? Se ele está tendo algum problema. Pode perguntar Beleza. aqui mesmo. Uhum. Aí, está falando aqui que ele não pode participar. Estranho tudo, né? Bem, meus amigos, todo mundo tranquilo? Estou aguardando para ver se eu consigo falar com o Dries e com o pessoal. E desde já, uma boa noite a todos. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho desse assunto, porque o Dries, ele tem até um canal no YouTube em que ele fala muito sobre geopolítica, sabe? Me parece que ele não pode nem entrar no país dele, por ser uma monarquia, né, uma ditadura. Ele veio de Marrocos, então acho que é uma pessoa que tem muita sombra. Mas nessa era da tecnologia, nem tudo são flores, né? A gente tenta
fazer com que as coisas funcionem. Nem sempre consegue dar certo assim de imediato, mas eu acredito que nós vamos conseguir falar com eles logo mais. Isso aí pode ser um problema de conexão, mas não tem nada que a gente não consiga dar jeito. Aqui, Alexandre, vamos passar pelo meu. Ok. Boa Pode noite, começar pessoal. já que o Mehdi já está comigo. Ok. Salam aleikum. Wa alaikum salam. Aqui está Mehdi. Eu sou Driss. Isso. Boa noite. Boa noite. Vamos começando. Desculpa por tudo, Ok, mas é bem isso. A gente sem problema. está sofrendo problemas técnicos. Foi Exatamente. isso. Meus amigos, primeiramente uma boa noite a todos. Eu conversei com o Driss na intenção de que ele pudesse conversar um pouco com a gente sobre essa situação que hoje aflige o Oriente Médio. Então ele me falou que tem um amigo, que é o Mehdi Boukil, que está aí do lado dele, e que pode também conversar um pouco com a gente a respeito desses assuntos, porque, afinal de contas, acredito ser mais vantagem conversar com quem praticamente mora ali naquela região, né? Que seria a região do Oriente Médio. Além de tudo, existem os fatos históricos. Segundo o Driss, o Mehdi Boukil, ele é doutor em ciências políticas. E eu gostaria, Driss, que você se apresentasse e depois que o Mehdi Boukil pudesse se apresentar também para conversar com a gente um pouco. Beleza, Alexandre. Então, eu me chamo Driss Mrani, tenho 29 anos. Fui refugiado político na Argentina, na Guiana Francesa, né, que é o Estado francês, em Bolívia, em Peru e em Brasil também. Comecei a militância desde os 19, 20 anos, né? Na verdade é que me custou muito, me complicou a vida, mas estou convencido pelo tudo que eu estou fazendo. Estou lutando por uma democracia, né? Em Marrocos, a gente está sofrendo uma ditadura e me deu um companheiro e um camarada também que sofreu muito. Ele é doutor, né? Tem um doutorado nas ciências políticas. Ele sofreu 6 anos nas cadeias do Estado marroquino. Ele é dono de um partido político. E foi por essa razão que ele foi preso. Ele fez um partido político e direito foi preso, né? Ok. Driss, você, sim, a gente poderia dizer que um lugar desse é praticamente proibido a manifestação do pensamento. Se a gente for comparar com o Brasil, fica realmente bem difícil, porque aqui nós já podemos falar algumas coisas que a gente pensa, que é interessante, né? Manifestar o pensamento, as nossas crenças, as nossas ideologias, e
E exatamente por isso que a gente percebe que esses lugares onde impera a ditadura fica muito difícil para o ser humano que tem uma mente evoluída, igual a sua, igual a dele, que é um cientista político e foi submetido, né, a uma condição de prisão, ou seja, por falar aquilo que pensa. Né? Então, em Marrocos existem muitos partidos políticos. Eu acho que hoje em dia deve ser uns 33, entre 33 e 36. Não tenho o número exato, mas na verdade todos eles estão submetidos ao mando do país. E que manda em Marrocos realmente é o regime monárquico. Entendeu? A gente tem um rei. A gente não tem um presidente eleito. Tem um rei. E o rei sempre deixa o filho que ele leva sempre a mesma ideologia, a mesma política do pai dele, né? Exato. Os partidos políticos não têm opção. Tem que obedecer. Entendeu? O caso de Mehdi, que ele quis fazer uma verdadeira oposição. Entendeu? E aí foi o erro. Até que eles tentaram negociar com ele, mas quando ele recusou, aí eles já acharam na forma de meter ele preso. E a mesma coisa aconteceu comigo, porque hoje em dia estou liderando um movimento político republicano, né? Fora de Marrocos. Exatamente. Em 2019, na Argentina, também me chamou o embaixador de Marrocos. Fui lá na embaixada, conheci muitas pessoas, tentaram me corromper. E quando eu não aceitei as ofertas deles, eles arrumaram uma tentativa de homicídio. Eu estou acusando eles sempre. Sempre acusei até na televisão de vários países. Entendeu? E o caso de Mehdi, como que ele era dentro de Marrocos, era mais fácil levar ele preso que arrumar um homicídio, né? Como que eu morava na Argentina e isso fica bem fora do poder do Estado marroquino, eles queriam acabar comigo de golpe e terminar com essa história. Mas graças a Deus que não deu certo e que estou militando até hoje em dia pelos direitos do povo marroquino, etc. Rodrigues, tudo bem, assim, realmente a gente vê que é chocante essa situação, né? Ou seja, é um império da brutalidade, né? A gente pode dizer isso. E se você quiser falar alguma coisa sobre o Mehdi Boukio, antes da gente conversar também, né? Além Deixa eu perguntar para ele aqui, para dar para ele a oportunidade de falar também, porque estou jogando o seu papel de tradutor. licença. مهدي بغيتي تقول شي حاجة قبل ما يبدا يطرح هو الأسئلة. قول شي حاجة على راسك، على النضال، على المغرب، شي كلمة بشكل عام. زعما كنديروا العمل في إسرائيل وكنديروا تطبيع العلاقات بين بلادنا وإسرائيل. Mehdi, te agradece por convidar ele hoje, né? E ele prefere entrar direto no assunto de Israel-Palestina. Ótimo. Driz, vou começar fazendo a pergunta. Beleza. O seguinte, nós podemos dizer que Israel colonizou o povo palestino? É certa essa afirmação que tem sido propagada nas redes sociais constantemente. O que vocês podem dizer sobre isso, sempre levando em conta, Driz, que nós estamos tratando de seres humanos também, né? Que sejam colonizadores, colonizados ou não, de um lado ou de outro, temos seres humanos. Temos pessoas difíceis de mexer de um lado e pessoas boas também do outro lado, né? Seres humanos como todo mundo. Então, o que você teria para dizer sobre essa questão dessa colonização que o povo judeu impôs ao povo palestino, segundo os relatórios que a gente tem ouvido por aí? وهل نعتقد أن فلسطين تم استعمارها من طرف إسرائيل؟ لأن هذا الكلام يروج في مواقع
التواصل الاجتماعي بزاف ابار القصه او الروايه الاسرائيليه. هو كان فلسطين ما زال يجول. هو فلسطين زالت مستعمرة. كانت الامتداد البريطاني، وأثناء وجود الامتداد البريطاني قامت بريطانيا بتسليمها إلى عصابات صهيونية على اسمها عصابات هاغانا وغيرها من العصابات التي كانت. هذه العصابات هي التي قامت بإعلان دولة إسرائيل آبية الجانب والسيطرة على أراضي الشعب الفلسطيني، مصادرة حقوقهم ومصادرة أملاكهم. وعلى هذه الأسباب وعلى هذه الأراضي قامت بإعلان دولة غير شرعية داخل المنطقة. Então, a colonização de Palestina foi facilitada pela Inglaterra, né? من الإنجليز لإسرائيل. وسميت بالنكبة. لا، من الإنجليز لإسرائيل في 1948. سلمتها بريطانيا العصابات الصهيونية. عصابات. هما عصابات. Então, em 1948. Então, em 1948, Inglaterra passou o poder da administração de Palestina para, entre aspas, umas bandas sionistas que terminaram, como se chama? Se chamam Haganah, né? Esses vão terminar sendo هما اللي غادي يتحولوا للنظام الاسرائيلي. هاد العصابات هما اللي غادي يعلنوا قيام اسرائيل وحديه الجانب. Essas mesmas facções ou bandas vão terminar sendo o governo israelense e vão declarar a fundação de Israel no mesmo ano, que é 1948. جمانات المقاومة ولا من بعد؟ E no mesmo ano, a Palestina sofreu um levantamento geral do povo palestino recusando tudo isso. Foi o primeiro levantamento. Se chama Nakba. A palavra existe também em português, por quem quiser procurar. Palavra Nakba. Aí ele vai achar toda essa história que a gente acabou de falar. Ok. Pode continuar, Alexandre. Dries, a pergunta que eu tenho é uma pergunta objetiva para fazer para vocês da seguinte forma. Esse grupo Hamas, nós podemos falar com tranquilidade que é um grupo terrorista ou simplesmente é um grupo político, as duas coisas, um grupo militar, é um grupo de proteção ao povo palestino? Quem é esse grupo Hamas? Gostaria de saber sobre isso. قال لك حماس واش يمكن تعتبر تنظيم إرهابي أو تنظيم سياسي عسكري في نفس الوقت؟ أو لا هذا ولا هذا، هو حركة تحرر وطني بخلفية إسلامية أو ذات توجه إيديولوجي إسلامي. Então, o grupo Hamas não é terrorista e não é um movimento político e militar só. Não é terrorista e não é político e militar só. O grupo Hamas é um movimento de liberação nacional com ideologia islâmica. Entendeu? Você me ouviu, Alexandre? Ouvi. Dries, a pergunta então que eu faço mediante essa resposta é a seguinte. Nós temos supostamente um grupo, assim, um país opressor
contra um grupo que é o chamado Grupo Hamas, certo? E é claro que existe vários conflitos ao longo dos anos entre eles, mas nesse momento atual, o Grupo Hamas, aparentemente, ele entra no cenário como propaganda, atos de terrorismo. Eu digo isso, assim, baseado, eu gostaria até de saber da opinião suas, numa situação de risco que eles criaram para o país, né, para o país de, né, Israel, no caso, para o seu povo, que no caso é o povo judeu, mataram crianças, jovens, pessoas de outros países que não têm, assim, nenhum tipo de ligação política contra o próprio Hamas. E atualmente nós temos, então, o cenário político mundial contra esse tipo de atitude, porque a imposição, no caso, não poderia ser uma imposição pela via diplomática, teria que ser uma imposição pela via agressiva. É isso que eu gostaria de saber. Então, primeiro, eu acho que Israel, na história, matou muito mais crianças e torturou mais pessoas e sequestrou mais pessoas ainda. Certo? Ontem, o exército de Israel bombardeou um hospital. Eu acho que ninguém fez isso na história das guerras. Ninguém ataca hospitais, ninguém ataca escolas, ninguém mata crianças, ninguém mexe com mulheres que não tem nada a ver com aquela guerra. A guerra tem princípios, né? Eu acho que até a União Europeia, as Nações Unidas, todo mundo prejudicou Israel pelo ataque de ontem, que tive como alvo o hospital Mahmadani, em Gaza. E mataram 500 pessoas. Rodrigues. A maioria são feridos. Oi. Pode continuar. Você concluir, você me fala. A maioria deles eram crianças, mulheres e feridos. Hoje em dia, todo mundo está vendo que Israel está proibindo um passo humanitário para deixar entrar remédios e comida para Gaza, né? Gaza tem 2 milhões de habitantes. Gaza tem 50 mil mulheres grávidas que correm o risco de perder o bebê. Gaza precisa de remédios. Gaza está sem energia. Israel está proibindo. Hoje mesmo, os Estados Unidos vetaram o pedido do Brasil, né, no Conselho da Seguridade, que foi abrir um passo humanitário, deixar entrar comida e deixar entrar remédios, né? O Brasil pediu, como o Brasil está liderando o Conselho da Segurança esse ano, Estados Unidos recusou, porque Estados Unidos está apoiando a Israel. Está apoiando com 2 porta-aviões, e se Israel decidir de invadir Gaza via terrestre, Estados Unidos está oferecendo 2.000 soldados para apoiar. Então, tudo isso se chama crimes de guerra, né? E ninguém fala nada. Quando os palestinos mataram 10 ou 20 ou 30 ou 100 pessoas israelenses, todo mundo vai vir em cima de Palestina. Por quê? Porque quem controla a imprensa internacional são os empresários que fazem parte do imperialismo, colonialismo e apoiam entre si mesmo. Ia falar mais um detalhe. Esses temas são muito complicados. Por quê? Por exemplo, a visão do Hamas. Eu também achava que o que eles fizeram quando atacavam uma festa aí de rave metal, era alguma coisinha assim, né? Isso. E mataram 250 pessoas, que era errado. Mas conversei com muita gente de lá também. Falaram que, todas aquelas pessoas são reservistas do exército israelense.
E se alguma guerra levantar, aquelas 250 pessoas, eles vão vir para matar a gente aqui. Então é uma guerra, entendeu? Rodrigues, só Oi. para a gente fazer um paralelo em relação às afirmações, nós já Aham. estamos percebendo hoje, a mídia já apresentou hoje, situações que reconhecem que a bomba ou o míssil que foi lançado no hospital partiu da própria Palestina, em um equívoco, né? Ouvi falar disso, Alexandre. É um ponto muito interessante, viu? Inclusive, já É. dizem que já tem vídeos mostrando de onde que ele saiu, como que ele não conseguiu chegar ao destino. Inclusive, dizem que já foi feita uma certa perícia nos artefatos, né? E essa questão dos alimentos humanitários, são ajudas humanitárias que têm que existir. Isso aí nós não temos nem como discutir sobre isso, tem que existir. E hoje também já foi notícia de que Israel já está começando a mandar ajuda humanitária para essas pessoas. Enfim, se a gente for notar toda essa situação intrincada em relação à guerra, ela começa a ficar muito complicada por aquilo que a gente pode chamar, eu quero te perguntar isso, nós podemos chamar isso de uma guerra de narrativas que nós temos hoje, devido a esse acesso que nós temos nas redes sociais. O que você acha disso? Então, primeiro eu vou responder a primeira pergunta, que era que o bombardeio do hospital veio da mesma Gaza. Eu vi também nos vídeos no YouTube que não mostra nada na verdade. Do meu ponto de vista, eu não consegui enxergar nada, mas eu não sou especialista e como que você falou, isso precisa de uma perícia mesmo. Que vários países e vários dirigentes políticos estão pedindo uma perícia também. Outro ponto, sabia que Israel já tinha ameaçado que ela vai bombardear aquele hospital se a gente não sair fora. E ninguém saiu fora. E o hospital foi bombardeado. Então, esse é o meu ponto de vista, mas como que você acabou de falar, esse assunto precisa de uma perícia para saber. Mas eu Ok. acho muito certo que muitos dirigentes políticos de vários países estão pedindo isso mesmo para saber o que foi. Entende? Porque bombardear um hospital e matar 500 pessoas, isso não é brincadeira, isso já é crime de guerra. É crime E os de responsáveis guerra. têm que ir presos mesmo, entendeu? Com certeza. Sim. A Como é questão a da segunda guerra das pergunta? narrativas, Dries, que eu perguntei no final. Essa questão hoje da mídia influenciando diretamente na guerra, né? É. Eu vou passar essa pergunta para Mehdi, para ele também participar um pouco, que já Ótimo, respondeu umas duas ou ótimo. três perguntas. قال لك شنو الرأي ديالكم في هذا القيل والقال اللي كيدور في الميديا بزاف، اللي يجعل من هذا الحرب يعني الناس ما بقاش عارفه شنو واقع، غير يعني الروايات من هنا والروايات من هنا. واش هذا كان بسبب النت؟ Dries, só um minuto. Oi? Nós não estamos conseguindo ouvir a voz dele, viu, Dries? Não está saindo absolutamente nada. O pessoal também já falou aqui sobre isso. Talvez se Eu vou traduzir você tirasse o fone para tudo falar que. todo mundo junto, acho que seria melhor, não sei. Beleza. في البداية يعني جاء من بداية نقطة تصعيد الصراع جاءت مع صعود اليمين المتطرف في حكومة الكيان الصهيوني. وقام هذا اليمين المتطرف بأخذ مجموعة من القرارات، منها مصادرة الحقوق الأساسية للأسرى المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الكيان الصهيوني. قامت يعني بتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة، يعني ومنع إيصال جميع المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية للعيش داخل القطاع. يعني كل هذه الإجراءات اللي قام بها هذا اليمين المتطرف الذي صعد مؤخرا في حكومة الكيان الصهيوني
وكذلك يعني السماح للمتطرفين الصهاينة المتشددين منهم من داخل الكيان الصهيوني بالتعدي على المقدسات الخاصة سواء الخاصة بالمسلمين في المسجد الأقصى، وكذلك يعني بالمقدسات الخاصة بالمسيحيين في القدس وغيرها من الأماكن الأخرى لا سيما داخل الضفة الغربية. وقبل هذا الصراع شهدنا أزيد ما يزيد يعني عن 4 أسابيع قيام جميع الأسرى الفلسطينيين بإضراب تام عن الطعام داخل سجون الكيان، وكذلك قيام يعني مظاهرات على طول الجدار الخاص الفاصل بين قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة. Então, diz que a subida da direita radical em Israel no poder deu como resultado que a imprensa internacional está mais controlada, né? Eu vou te dar exemplos. Tem muitos jogadores da seleção de Marrocos que foram expulsos dos times deles só porque eles apoiaram na Palestina. Tem muitas personalidades públicas, atores, né, etc., em Estados Unidos também, que foram expulsos só por apoiar a causa palestina. Então, tipo, como ninguém tem direito a apoiar a Palestina, né? Que eles querem comercializar para o mundo inteiro, que eles têm a realidade e que Hamas é um grupo terrorista e ponto. Mas a verdade, a realidade não é isso. Eu vou te dar, por exemplo, aquela atora de Estados Unidos chamada Mia Khalifa, que ela apoiou a causa palestina e na hora ela foi expulsa. Isso aconteceu com muita gente, né? Tipo, que eles estão tapando bocas. Nenhuma personalidade pública que tem muitos fãs, muitos seguidores, ninguém tem que apoiar a Palestina. Todos têm que criminalizar o grupo Hamas e comercializar Israel como vítima. É isso. Ok. Dries, uma pergunta aqui. Essa pergunta eu quero que você me responda. É o seguinte. Pelo que a gente viu até agora, o poderio bélico de Israel é intenso. É um dos melhores do mundo. Em contrapartida, o poderio bélico, né, de armamentos, de guerrilha, de guerra, para o Hamas, não pode nem sequer comparar com Israel. Mas o que o Hamas fez? Ele se prontificou em fazer um ataque sorrateiro contra Israel, seja lá como a gente quiser dizer sobre isso, mas não era um ataque esperado, né? E então, o que eu te pergunto, Dries, é o seguinte: se mesmo eles, sabendo dessa situação, eles vão entrar numa guerra que eles sabem que não podem vencer. O Hamas sabe que não tem como vencer o Israel, o próprio Hamas. Ele não tem condições para isso, nem financeiras. Você acha que essa incursão em Israel, ela se deu com uma tentativa de o Hamas jogar os outros países contra Israel? Essa é a pergunta. A gente já viu que o Estado de Irão já está ameaçando, né, de entrar em guerra com Israel se eles invadir Gaza via terrestre, né? A gente já viu o partido Hezbollah, entre aspas, a tradução seria Partido de Deus, o famoso partido Hezbollah em Líbano, que é resistência islâmica também. É um partido tipo Hamas, só que eles estão em Líbano.
a gente já viu que o conflito de Israel já foi para o norte do país também, com Hezbollah, não é com o Estado libanês. E hoje em dia a gente já tem Irã ameaçando ainda. Mas o que acontece? Os Estados Unidos já veio com 2 porta-aviões apoiando Israel. Isso deixa todo mundo com o pé atrás. O que seja Irã e o que seja Estados Unidos mesmo. Os dois estão com o pé atrás porque ninguém está querendo uma guerra regional, digamos, né? Porque as perdas vão ser catastróficas. Por quê? Porque o preço do petróleo vai subir. Vai ser um problema bem maior dessa guerra entre Hamas e Israel, né? Eu acho que todas as partes estão querendo manter essa guerra baixo controle, mas está sendo muito difícil, né? Porque as duas partes, o que seja Hamas ou Israel, estão recusando a paz, entendeu? Eu acho que os palestinos já sofreram bastante. Essa guerra para eles é uma guerra sagrada. E para os judeus, eles acham que eles têm direito de se defender. Eu sempre apoio o direito de qualquer pessoa ou parte de se defender, mas não é com tanto uso da força, nem no que a gente está vendo hoje, bombardear hospitais, fechar todos os espaços humanitários, deixar a Gaza sem energia, etc. Então, se o Irã vai entrar, se não, eu acho que ninguém pode saber. Se Estados Unidos vai entrar completamente ou não, ninguém pode saber. Mas deixar bem claro que o partido Hezbollah em Líbano ainda não entrou completamente na guerra. Entraram com 2% ou 1%. Eu acho que eles estão tirando 3, 4, 5 mísseis por dia. Uma briga por aqui, uma guerra por aí. Mas está tudo suave, né? Está liso ainda. Se o Hezbollah entrar com toda a força dele, Israel já vai ser derrubada. Entre Hamas no sul e Hezbollah no norte, Israel correu o risco de não existir mais. Mas todo mundo sabe que Estados Unidos nunca vai deixar Israel sozinha. E aí entram interesses russos, entram interesses do Irã, entram interesses de vários países, que são França, Inglaterra, etc., que apoiam também a Israel. E do outro lado vai ter a China, que foi bem firme esse ano, e a Rússia, que tomaram uma posição mais ou menos contra a de Israel, né? Então ninguém pode saber o que vai acontecer. Porque você viu como veio tudo rápido. Eu acho que está tudo indo rápido ainda e piorando rápido também. Mas ninguém pode te falar o que vai acontecer. Porque Rodrigo, as coisas mudam. Oi. Você acha que, no caso, existe uma concepção geral de que Israel deve ser totalmente aniquilada e assim, para a solução do problema, haveria Isso eu vou que se haver passar para um genocídio contra todos também. os judeus? لازم شي حل جذري ربما يقتضي إزالة إسرائيل من أجل الوصول لحل معين في المنطقة. شنو واحد بالأساس مع اليهود يجي المقيمين هنا؟ هو الحل واضح يعني الحل من البداية. في البداية من الأساس هؤلاء الناس الجماعات اليهودية اللي ارتبطت بالحركة الصهيونية أنهم كلهم جاءوا يعني من مختلف بقاع دول العالم، لا سيما يعني الكثافة السكانية من بولونيا، من أوكرانيا، من ألمانيا، من المغرب، من مختلف دول العالم. هؤلاء اليهود يرجعوا إلى بلدانهم الأصلية ويأخذوا حقوقهم داخل بلدانهم، وترجع الأرض لأصحابها، ويرجع
حق العودة للاجئين الفلسطينيين حاليا اللي هم مغربين في مختلف بقاع دول العالم. Então, o Mehdi diz que depois da fundação do Israel em 1948, os judeus que moravam em todos os países do mundo viajaram para Israel. Ele acha que a solução, que esses judeus que viajavam de todos os países do mundo para Israel, eles têm que voltar aos países de origem deles. Quem morava na Alemanha, ele tem que voltar para a Alemanha. Quem morava em França, ele tem que voltar para a França. Quem morava na Espanha, tem que voltar para a Espanha e reclamar os direitos dele no país dele de origem, seja quem seja. E que os palestinos que hoje em dia viraram refugiados no mundo inteiro, eles têm que voltar na terra natal deles também, e esse conflito acaba. Eu acho que o que Mehdi acaba de falar é o mesmo que o Hamas está pedindo. Hamas está recusando de aceitar um Estado israelense. Ou que seja, Hamas recusa dividir o território, entendeu? Porque antes existia a Palestina, depois veio Israel e começaram a conquistar terrenos e colonizar, empurrando os palestinos mais para lá, até que terminaram refugiados no mundo inteiro os palestinos. Mas antes da chegada de todos esses judeus, existia a Palestina só. Ele vai adicionar mais alguma coisa? في البداية كانت مجموعة من المفكرين الأوروبيين كانت في الداخل الأوروبي كانت يناقش داخل البرلمانات الأوروبية المسألة اليهودية. يعني كان اليهود بين قوسين عبء على الدول الأوروبية وحاولوا التخلص منهم. يعني أن هناك مشكل لكراهية اليهود داخل المجتمعات الغربية، بينما كان اليهود داخل مختلف دول العالم كانوا يحظوا بمجموعة من الامتيازات والحقوق، لا سيما في المغرب، لا سيما في إيران، في داخل روسيا. هذه الدول كانت فيها جاليات يهودية كبيرة تحظى بحقوق وامتيازات، بينما في أوروبا ما كانش عندهم. Então, aqui o Mehdi acaba de adicionar um ponto muito interessante. Falou que muitos pensadores da Europa, antes da fundação do Israel, os europeus já estavam cansados dos judeus. Eles não queriam eles mais em Europa. E aí veio a ideia de arrumar para eles um país. E foi selecionado Palestina. Falou também que os judeus tinham muito respeito e muitos benefícios no resto do mundo, menos em Europa. Por isso, os europeus decidiram de arrumar para eles um país e de se livrar deles. Mandaram para a Palestina, se levantaram os palestinos, começou a guerra, os árabes apoiaram os palestinos e a guerra começou naquela época, desde os 48 até hoje em dia. Já estamos vendo que cada 2, 3 anos tem uma guerra, né, entre Palestina e Israel. E na antiguidade tinha muitas guerras com Síria, com Líbano e com Egito também, até com Jordânia. Pode falar, Alisson. Ok, Dries, uma pergunta. Aliás, uma reflexão. Oi. A gente pensa assim na situação de Israel, que hoje tem o seu povo, que no caso é o povo judeu, estabelecido ali formalmente, inclusive por determinação da ONU, nesse mesmo período de 1948, onde foi organizada toda essa situação pelo bem ou pelo mal. Não estou falando que é certo. Mas, de lá para cá, já são mais de 70 anos. E o que acontece? Se essas pessoas que passaram a viver ali, essas pessoas já têm filhos, já têm família, eles já chegaram a um ponto que já são outras gerações, que não participaram, que não puderam opinar, já pessoas hoje, idosos, daquela época, se comparar daquela época para cá, já são pessoas idosas. Como que nós poderíamos hoje simplesmente dizer a todo um povo que esse povo seria, no caso, um apátrida mundial? Como seria essa situação para dizer vocês não têm pátria? Seria um lugar sem pátria.
Então, o que que acontece? Nós poderíamos, então, estar hoje fazendo esse mesmo questionamento em relação à Palestina. É o mesmo questionamento. Não significa que se um praticou um equívoco, o outro também não tenha praticado também. Então, da mesma forma com que a gente deveria reconhecer direitos para o povo de Israel, também direitos para a Palestina. O porquê que não há uma possibilidade de uma convivência para você, Dries, que estuda a geopolítica e nós que precisamos de ter uma vida de caráter humanitário. Como que nós vamos agora expulsar Israel depois de tudo que eles construíram, as plantações, a tecnologia, a família, toda aquela situação aquela situação econômica que eles conseguiram fomentar na região. Então, eu gostaria que você me falasse também um pouco sobre isso. قال لك كيف يعقل انه مثلا دوك اللي جاوا هادو اللي جاوا بقاو جاوا في 1948 من ذاك الوقت حتى دابا قال لك راه دابا الولاد ودابا الحفاد دوك الاحفاد زادوا بجنسيه اسرائيليه وحتى الاولاد زادوا بجنسيه اسرائيليه وفلحوا الارض وجابوا التكنولوجيا وداروا عائلات وبنوا منازل. كيف يعقل يعني طردوهم الى الدول اللي جاوا منها في هذا الوقت هذا؟ مع مراعاة التوازي أنهما كذلك ما عندهمش الحق يقضوا الفلسطينيين اللي كانوا تما ولاو فضلوا العادة. يعني كيف ترون هذا؟ في البداية يعني عقب تعقيب على المداخلة أنه لم تكن فلسطين وحدها في المقترح اللي قدمه تيودور هيرتزل المؤسس الروحي للكيان الصهيوني. كانت هناك الأرجنتين مقترح، وكانت هناك أوغندا. يعني حسب كل قارة كان عندهم بلد نموذج. يعني لو كان توجه اليهود إلى القارة الأفريقية كانوا سيكونون في أوغندا، ولو توجهوا إلى القارة الأمريكية سيكونون في الأرجنتين، لو كانوا توجهوا إلى آسيا سيكونوا في فلسطين. يعني هذه المقترحات لو كان يعني تهجير الشعب يعني ومصادرة حق العودة، يعني عندنا ملايين من الفلسطينيين حاليا مهجرون في البلدان المجاورة لفلسطين، هي لبنان، لاجئين فلسطينيين في لبنان، لاجئين فلسطينيين في الأردن، لاجئين فلسطينيين في سوريا، لاجئين فلسطينيين في مصر وغيرها، اللاجئين فلسطينيين في مختلف دول العالم منها البرازيل. يعني هؤلاء الناس ما زالوا حاملين لمفاتيح بيوتهم يريدون الرجوع إلى يعني بيوتهم. كيف سنصادر هذا الحق؟ مع حاليا لو نظرنا إلى هذا المجتمع اللي ذكر الأستاذ ألكسندر أنهم قاموا ببناء كذا، حاليا أغلب الشعب يعني أغلب سكان إسرائيل حاليا يحلمون بأخذ جواز بلد ثاني ولو كان هذا البلد ضعيف، لأنهم يقوموا بشراء جوازات من مختلف دول العالم، حتى الدول الضعيفة يعني كان يعني جوازاتها ضعيفة يقومون بشرائها تحسبا أنهم يغادروا البلد. يعني مسألة المغادرة، وحاليا يعني حسب الإحصائيات سكان إسرائيل هم أكثر سكان في العالم يسعون إلى جوازات أو حاملي جوازات سفر ثانية. Então, aqui ele respondeu dois assuntos. O primeiro falou que antes da fundação de Israel em Palestina, Theodor Roosevelt, تيودور هيرتزل المؤسس الروحي لإسرائيل. O fundador espiritual de Israel, chamado Theodor Herzl, proposou que o Estado israelense vai ser fundado em Argentina ou em Uganda, Argentina na América do Sul, Uganda na África e Palestina no Meio Oriente. Depois de muitas negociações e conversações, escolheram Palestina. Então, o Mehdi aqui perguntou o que o mundo ia fazer
se fosse a Argentina passando hoje em dia essa situação com Israel. O que o mundo ia fazer se fosse o Uganda, na África, que é um país, passando por essa situação em vez de Palestina? Essa é a primeira fase da resposta. A segunda, ele falou que segundo os analistas, o povo de Israel é o povo que mais procura arrumar um passaporte de outro país para ter isso pronto para fugir, para sair de Israel em qualquer momento. Por quê? Porque o povo de Israel já está preparado psicologicamente para ir embora. Porque eles não conhecem o que significa paz lá naquela região. Porque os palestinos se revoltam. Cada 2, 3 anos vai ter guerra. Então, os israelenses já estão preparados. Segundo os analistas, eles já é o povo que tenta mais arrumar passaportes e ter pronto para sair. Então, essa foi a resposta da sua pergunta. Rodrigues, ok. A gente, eu gostaria de falar o seguinte. Algumas considerações de que nós estamos tratando aqui, eu não estou, em momento algum, contradizendo. Na verdade, nós estamos batendo um papo em relação a isso, e o mundo vai aprendendo um pouco, as pessoas vão tendo um pouco de conhecimento a esse respeito. Hoje, eu estava dando uma lida, assim, eu acho que defender, na minha opinião, a Palestina é algo nobre. Agora, eu creio que defender o Hamas, eu acredito que seria, na minha opinião, defender pessoas que estão dispostas a tudo, até a sacrificar a vida das pessoas para que seus objetivos sejam concretizados. Então, essa é a opinião. Então, eu vou dar eu vou mostrar para você aqui um pouquinho, assim, já mesmo para a gente já estar até encerrando, porque já vai ficando um pouco cansativo. O tema, né, Dries, é um pouco pesado, até para a gente falar sobre ele. Eu estava dando uma lida hoje no Estatuto do Hamas, né? Eu consegui pegar e dar uma lida hoje um pouco sobre isso. Inicia falando assim: em nome de Alá, misericordioso e piedoso. No caso, a gente pode dizer que Alá aqui é Deus, né? Em nome de Deus, o misericordioso e piedoso. Inicia-se assim o Estatuto do Hamas. E lá vai dizer assim: Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. São trechos, né, que a gente vê que a hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. A gente vê um critério antissemitista muito grande quando a gente trata desse assunto. Se você for ler, aqui vai falar assim: o nazismo dos judeus é dirigido contra mulheres como crianças. O que a gente vê atualmente é que